O presidente da Bolívia, Luiz Arce, e o ex-presidente Evo Morales, que sempre atuaram juntos pelo bem do povo boliviano e por transformações revolucionárias no país, agora estão atuando em lados opostos. É sobre isto que tratará a nossa reportagem, tentando desvendar os caminhos que possam impedir a derrota eleitoral no ano de 2025, o ano do bicentenário da República. Acompanhe. A crise, a cisão entre o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e o ex-presidente Evo Morales parece, infelizmente, ter assumido um ponto sem volta. Muito difícil imaginar uma reconciliação entre os dois depois dos últimos desenvolvimentos da crise, da escalada da crise entre os dois, que envolve, inclusive, a disputa pelo controle do movimento ao socialismo na Bolívia, um partido de esquerda lá, que é o governante, que é o principal partido mais. Embora o respeito imenso que todos nós temos pela figura, pela simbologia, pela história e pela prática do Evo Morales sejam grandes, esse respeito seja grande, não dá para a gente concordar em taxar, pelo menos a minha opinião, taxar o Luiz Arce como traidor de forma nenhuma. O Luiz Arce, por exemplo, tem tido posições muito avançadas em questões cruciais do cenário internacional e da América Latina, por exemplo, a questão da Venezuela. E o Álvaro Garcia Linera faz, para mim, uma síntese muito importante dessa crise atual, dizendo que, ao se digladiar em contradições internas, a esquerda abre flanco e esquece os seus principais inimigos. E isso, para mim, é a síntese perfeita, porque o imperialismo americano, que vê no movimento ao socialismo, vê no Luiz Arce, vê no Evo Morales inimigos a serem batidos, vão tentar estimular essa cisão. Estão aí ele e seus aliados internos na Bolívia, sentados confortavelmente, vendo essa luta interna de dois ex-aliados que, à beira de um precipício, pode cair os dois, né, nesse precipício. Em 2025 teremos eleição, em agosto de 2025. Tudo indica que a candidatura do Evo Morales não será permitida legalmente, e aí isso pode escalar ainda mais, porque o Evo já disse que vai insistir na sua candidatura, que se considera candidato, apesar da justiça eleitoral lá ter dito que não, tudo indica que não vai dar a legenda, condições de elegibilidade dele, inclusive ele formalmente saiu da presidência, foi tirado da presidência do MAS. O que significa a divisão do MAS, né, para a luta política na Bolívia, né? Em primeiro lugar, é uma situação muito preocupante, né, para toda a América Latina, não só para a Bolívia, porque o MAS na Bolívia, por muito tempo, significou uma referência de luta popular. Então, uma divisão tal qual está dada no partido, ela pode significar uma perda de esperança até para o movimento organizado em toda a América Latina. Então, é preciso olhar com muita atenção o que está acontecendo no país e tentar entender como esses conflitos entre o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Luiz Arce, fundamentalmente ao redor da disputa pela presidência no próximo ano, né, a eleição tão esperada do bicentenário da independência da Bolívia, como essa divisão vai impactar, pode impactar ou vai impactar os resultados da eleição do próximo ano. Então, o ponto de partida é entender como essa divisão ela vem de um processo de, vamos dizer, de acúmulo de lutas do MAS. A bem da verdade, essas grandes divisões do MAS se aprofundam quando, em 2016, o Evo Morales perde o plebiscito, em que ele poderia se candidatar indefinidamente, né? Ele perde esse plebiscito e perde a chance de se candidatar para a eleição de 2019, e depois ele insiste na candidatura e tenta conseguir a sua candidatura através da alegação de que se candidatar é um direito humano. E com essa alegação ele conseguiu, no Tribunal Eleitoral, garantir sua candidatura para 2019, a eleição que, por fim, veio a ter um resultado contestado e ele foi obrigado a deixar o país porque estava sendo ameaçado de morte. Isso colocou vários grupos do MAS que passaram a se posicionar de forma distinta com relação à candidatura de Evo Morales. Quando o Evo volta à Bolívia, ele não é recebido
com as credenciais de uma liderança muito forte boliviana. Ele é colocado como o presidente do MAS, mas não interferiria no governo, né? Arce deixou claro que não aceitaria a participação do Evo Morales e nem dos seus grupos que controlaram o Estado durante os 3 mandatos. Então, à medida que vai se aproximando a eleição, essas disputas vão ficando cada vez mais intensas. Hoje na Bolívia está acontecendo muita coisa, principalmente com relação à candidatura do Evo Morales e todas as coisas que o governo do Luiz Arce Catacora estão fazendo para ele não conseguir se candidatar. Tem um montão de coisas que estão atravessando a fragilidade da democracia da Bolívia. Tudo isso acontece enquanto a Bolívia passa por uma crise econômica e uma crise política que está sendo mal respondida pelo governo. Essa é uma das principais causas do que está acontecendo na Bolívia.